Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Silfi, sou pneumologista. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Juan e da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade de Jataí, a qual eu já tive um prazer enorme de poder fazer uma palestra no passado, no congresso, sobre doenças respiratórias crônicas, o qual eu abordei o tema doença pulmonar obstrutiva crônica do diagnóstico ao tratamento. E agora é um prazer poder falar com vocês sobre tabagismo. Tabagismo é um tema que está sempre em voga. Então, por isso que eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Gostaria de agradecer também o convite da Liga de Pneumologia da São Leopoldo Mandique, a qual eu sou coordenador. Tá? Só falar um pouquinho para vocês da minha formação. Sou médico graduado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, formei em 2012. Depois eu fui para o Exército em Brasília, onde eu fiquei no Batalhão da Guarda Presidencial. Depois eu vim para Campinas fazer residência em clínica médica na Unicamp, depois eu já fiz pneumologia, fiquei como assistente da unidade de emergência referenciada da Unicamp, depois eu fiz mestrado, completei pneumologia, depois eu fiz mestrado, então eu fui até o mestrado na Unicamp e agora eu estou terminando o meu MBA executivo em saúde no Einstein, também sou professor do curso preparatório pré-residência Estratégia Média. E por que de onde surge a importância da gente conversar sobre tabagismo? Tabagismo é uma doença extremamente importante. Não tem porquê, na verdade, a gente não conversar sobre a principal causa de morte evitável no mundo e responsável por 7 milhões de óbitos anuais. 890 mil desses associados ao tabagismo passivo. O tabagismo passivo também é chamado nos Estados Unidos e em outros países de second-hand smoking. Tá? Isso é comum, mais comum do que a gente imagina, sobretudo naqueles pacientes que dividem domicílio com pacientes com alta carga tabágica. No Brasil, falar um pouquinho do nosso âmbito nacional, morrem 156 mil pessoas por ano por doenças relacionadas ao tabaco. Quer seja alguma neoplasia que tem como fator de risco tabagismo, quer seja doenças pulmonares ou ateroscleróticas, como seja. A prevalência do tabagismo em nosso país tem caído de forma notável. Isso é uma tendência histórica por diversos motivos, tá? A gente tem estudos recentes de 2006 a 2017, estudos de prevalência que vão de 19,5% até 10%. Ou seja, temos uma tendência ao longo do tempo de queda na prevalência do tabagismo e muito disso se deve às políticas públicas adotadas no nosso país contra o tabagismo, tá? Políticas adotadas, sobretudo, na última década. Então, aqui eu quero fazer basicamente uma leitura do último documento publicado sobre as atualizações na abordagem do tabagismo em pacientes com doenças respiratórias crônicas ou não. Tá? Publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2019 e, na minha opinião, um documento qual tanto médico da unidade básica de saúde quanto médico do setor terciário ou eventualmente quaternário deve se basear para orientar o seu paciente, pelo menos orientar o seu paciente dos benefícios que a cessação tabágica pode trazer. Ou seja, ainda que você não vá praticar terapia farmacológica ou eventualmente o seu paciente vai cessar o tabagismo naquela consulta, ele ao menos deve ser orientado. Vou falar para vocês sobre os períodos também da cessação tabágica, vou falar sobre o grau de dependência nicotínica e vou também falar sobre terapia farmacológica e não farmacológica da cessação tabágica e depois eu vou falar algumas nuances sobre tabagismo e doenças respiratórias, quais são os benefícios de orientar a cessação tabágica em cada subgrupo de paciente portador de doença respiratória. Falar da doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica e também câncer de pulmão. E vale lembrar, primeira coisa, que independente do grau de doença do paciente, professor, é um DPOC Gold 4D que exacerba todo mês. Esse paciente, mesmo sendo um paciente com doença terminal, esse paciente requer devidas orientações quanto à cessação tabágica. Professor, é um paciente portador de neoplasia de pulmão, estadio 4, com metástases hepáticas e sistema nervoso central. Mesmo o paciente portador de doenças crônicas e eventualmente progressivas, eles apresentam benefícios no que tange à cessação tabágica. E como que a gente começa a abordagem desses pacientes no nosso consultório, eventualmente em algum outro motivo
da aparição desse paciente. Então, segunda coisa, na verdade, que eu quero falar para vocês, aproveite o ensejo, aproveite a visita do seu paciente, aproveite o gatilho qual aquele paciente foi ao seu encontro para orientar, pelo menos, a cessação tabágica, falar sobre os seus riscos e abordar. Qualquer tipo de abordagem sobre tabagismo no paciente tabagista na consulta é melhor do que não abordar. Ainda que seja para esse paciente migrar de uma fase para outra, ainda que seja ele saber dos riscos e eventualmente dos benefícios que serão apresentados da cessação tabágica, esse paciente merece uma orientação. Então a primeira coisa na nossa consulta é uma anamnese tabágica e exame clínico inicial. O que a gente deve valorizar nesses pacientes? Primeira coisa, idade e carga tabágica. E como que a gente calcula a carga tabágica? Basicamente, vou pôr aqui para vocês, fique esperto aqui que vai aparecer, mas olha só, é o número de maços de cigarro que esse paciente fumou por dia, multiplicado pelo período em que esse paciente fumou em anos. Vou dar um exemplo, olha só, se o paciente fumou um maço por dia por 20 anos, a carga tabágica desse meu paciente é 20 maços ano. Por que maços ano? Porque vem do inglês pack year, mas isso é uma discussão teórica, tá? Anos maço ou maços ano, a pessoa está querendo te entregar a mesma informação. Mais uma nuance. Pessoa fumou 10 cigarros de filtro, 10 cigarros industriais por dia, por um período de 40 anos, essa pessoa tem a mesma carga tabágica, 20 maços ano. Por quê? Porque cada maço de cigarro industrial tem 20 cigarros, tá? Então sempre a nossa métrica vai ser 20 cigarros, porque é o que tem em cada maço. Tem várias formas de delivery dessa nicotina, tá? Lembrar vocês também que uma sessão de 1 hora de narguilé equivale de 50 a 100 cigarros, ou seja, de 2,5 até 5 maços de cigarro. Vale lembrar também que o cigarro artesanal, que é o chamado de picadão, fumo de corda, etc., cada um equivale de 4 até 6, dependendo de onde a gente for ler na literatura, cigarros de filtro, tá joia? Vale lembrar também que o THC ou maconha pode causar dependência também. Também os pacientes gozam dos malefícios do tabaco. Então, primeira coisa, idade e carga tabágica. Segunda coisa, o tipo do uso de nicotina. Se é cigarro convencional, se é cigarro artesanal, se é mascado, se é rapé, se é narguilé. E agora uma coisa que está vindo muito hoje em dia é o cigarro eletrônico ou vaping também, que além de não ser uma boa estratégia para a cessação tabágica, cursa com diversos outros riscos, entre os quais lesão pulmonar aguda induzida pelo cigarro eletrônico, tá certo? Tem também tabaco aquecido, charuto ou cachimbo. Uma coisa que a gente tem que perguntar sistematicamente para esses doentes é o número de tentativas, se esse paciente já passou por algum tratamento prévio, se esse paciente apresentou abstinência à cessação tabágica prévia e quais foram também os desfechos, por que ele recaiu, qual foi o gatilho que ele apresentou, tá joia? Algumas coisas também importantes da gente perguntar. Bom, antes da gente passar para o próximo tópico, gatilhos são comportamentais e ambientais. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Por quê? Quais são os gatilhos comportamentais? Ah, Silvio, sempre que eu vou tomar minha xícara de café, eu aproveito e fumo um cigarro. Sempre que eu saio com meus amigos e tomo um pouco de álcool, eu sou obrigado a fumar porque tá todo mundo fumando. Depois das refeições eu sempre fumo. Então a gente tem que sempre entender qual que é o tipo de gatilho comportamental. Qual que é o tipo de gatilho emocional. Sempre que eu discuto com um familiar meu, eu preciso fumar. Qual que é o tipo de gatilho ambiental? Ah, eu convivo com uma pessoa que fuma dentro do meu domicílio, por isso eu sou obrigado a fumar. Ah, sempre que eu vou na copa do meu trabalho, fulano tá fumando e aí eu sou obrigado a fumar. Também uma coisa muito importante da gente perguntar é a exposição ao fumo passivo. Falei para vocês um dado muito importante sobre o tabagismo passivo, que pode ser tanto secundário quanto terciário. Próximo passo na nossa avaliação é o grau de dependência à nicotina, que é o que a gente chama de teste de Firestone, que é o teste de dependência de nicotina que deve ser abordado em toda a consulta também deste paciente.
Partindo do pressuposto em que o paciente tem um grau de dependência nicotínica, o paciente tem dependência a tabaco, a gente tem que acessar o nível de motivação para acessar tabagismo desse paciente. Então a gente tem que acessar o estágio motivacional, que são os modelos transteóricos, né, de Di-Clemente e Prochaska, escala de autoeficácia, prontidão, importância e confiança. Sugiro a vocês que tenham duas métricas quando vocês forem avaliar o seu paciente. Teste de Fagerstrom ou Fagerstrom modificado e modelo transteórico de Di-Clemente e Prochaska. Isso tem que ser decorado, porque vocês vão usar e muito no dia a dia de vocês, tá joia? Avaliar também comorbidades, nível de ansiedade, transtorno depressivo, comorbidades clínicas que eventualmente interfiram no tratamento, eventualmente no curso, muita interação medicamentosa com os fármacos que é o que ajudam na cessação tabágica, tá? E também algumas situações que demandam cautela no uso de fármacos, como, por exemplo, pacientes adolescentes, mulheres grávidas ou nutrizes, idosos, infarto agudo do miocárdio recente, paciente em um quadro agudo também de arritmias graves, uso de psicotrópicos, insuficiência renal crônica em terapia de substituição renal, em tratamento com hemodiálise, tá? Exame físico completo, a gente deve procurar por sinais e sintomas também de eventualmente alguma complicação do tabagismo, exames complementares, sempre esse paciente requer uma rotina básica, claro que vai depender da carga tabágica desse paciente, mas radiografia de tórax, função pulmonar para o paciente que tiver sintoma, sempre é muito bom, tá bom? Então, claro, aquele paciente que apresenta uma dispneia, que tem carga tabágica maior que 20 maços ano, esse paciente requer uma espirometria para avaliação se ele tem DPOC. O paciente que fuma, vamos supor, 40, 50 maços ano, que está com uma queixa nova de hemoptise, tomografia nele, porque eventualmente a gente está frente a uma neoplasia primária de pulmão. Então a gente tem que sempre estar em mente, claro, a cessação tabágica, mas o motivo qual trouxe esse paciente a procurar auxílio médico, tá bom? Então o primeiro passo desse paciente é uma avaliação pormenorizada. Agora eu quero falar para vocês da avaliação de dependência tabágica, que é o que eu falei do teste de Fagerstrom, tá? Que é o teste de dependência à nicotina. Esse teste vai ser muito importante porque ele está implicado também na terapia que a gente vai instituir para o nosso doente. Então, primeira pergunta: durante quanto tempo, logo após acordar, você fuma o primeiro cigarro? Essa pergunta, ela divide águas. Essa pergunta ela é muito importante, porque se o seu paciente fuma depois de 1 hora, ele não liga muito para o primeiro cigarro, tranquilo, ele pontua 0. Agora, se esse paciente fuma nos primeiros 5 minutos, esse paciente já pontua 3 pontos no modelo, no teste de Fagerstrom, tá? Pergunta número 2. Para você, é difícil não fumar em lugares públicos? Se sim, esse paciente pontua, se não, esse paciente não pontua. Qual dos cigarros que fuma durante o dia traz mais satisfação? Se for o primeiro da manhã, esse paciente também pontua. Quantos cigarros você fuma por dia? Menos de 10, 11 a 20, 21 a 30 ou mais de 31, e assim esse paciente vai pontuando quanto maior a carga tabágica dele. Você fuma mais frequentemente pela manhã? Se sim, também está incriminado a um grau de dependência um pouco maior. Você fuma mesmo doente quando precisa ficar na cama a maior parte do tempo? Se sim, esse paciente também apresenta um grau de dependência elevado, tá? 0 a 2 pontos, dependência muito baixa, 3 a 4 baixa, 5 média, 6 a 7 elevada, 8 a 10 muito elevada. Ou seja, pacientes que têm dependência muito elevada, eles vão precisar de um pouco a mais de terapia, que a gente vai falar logo na sequência. Aqui, talvez a parte mais importante. Não adianta. Se o paciente não está pronto para acessar tabagismo, não tem santo que vai fazer ele parar, e não adianta também a gente tratá-lo como um paciente que fuma porque quer. Tabagismo, ele é uma doença e por isso ele é uma dependência e deve ser tratado como tal, com muito respeito. Antigamente, o obeso é o gordinho sem vergonha. Isso não existe. Obesidade é uma doença sistêmica. Mas o tabagista, ele fuma porque ele quer. Não, ele não fuma porque ele quer. Ele fuma porque ele é dependente e por isso tem alguns estágios de mudança comportamental que esse paciente precisa transitar. Quais são os estágios? Pré-contemplação, contemplação, preparação ou determinação, ação e depois manutenção ou prevenção de recaída. Qual que é o estágio de pré-contemplação? Ainda não tem intenção em parar de fumar num futuro próximo, nos próximos 6 meses, nem mesmo uma crítica envolvendo o comportamento
de fumar. Aconselhamento: o paciente deve ser orientado a conhecer os riscos de parar de fumar. Então, qual que é o seu papel na consulta? Falar para ele sobre os riscos os quais ele está sendo submetido ao fumar. Contemplação: a conscientização de que fumar é um problema, a ambivalência quanto à perspectiva de mudança, pretende parar dentro de 6 meses. Aconselhamento: o paciente está receptivo à informação para mudar de comportamento. Período de preparação, estágio de preparação ou determinação. Prepara-se para interromper o tabagismo frequentemente no próximo mês e ele está determinado. Qual que é o nosso papel na consulta? Fala: olha, fulano, você já sabe de tudo, na próxima consulta você me volta com um dia D para parar de fumar, ou seja, 10, 15 dias depois daquela consulta. Tá? Ação: parar de fumar. O cara está pronto para parar de fumar no seu consultório e ele tem a atitude de concretizar a mudança. Já pegou o telefone, já pôs na agenda e falou: doutora, eu vou parar esse dia aqui, pode acreditar em mim. E aí você acredita nele, porque a cessação tabágica tem que haver uma relação fiduciária, uma relação de confiança bilateral e simétrica, tá? E manutenção ou prevenção de recaída é tudo aquilo que você vai fazer para que o seu paciente não apresente nenhum episódio de recaída. Bom, e aí? Nosso paciente está pronto para parar de fumar, está no período de ação. Ele para de repente ou vai parando de um em um cigarro até que ele cesse o tabagismo? Pacientes que vão parando de fumar paulatinamente, esses pacientes têm um maior risco de recaída, tá joia? Fármacos de primeira linha: terapia de reposição nicotínica, tá? Fármacos de primeira linha: bupropiona e vareniclina, ou seja, a terapia combinada ela é superior à monoterapia quando a gente fala em cessação tabágica. E terapia de reposição nicotínica eu tenho em 3 formas: adesivo, goma e também pastilha, tá joia? Adesivo, liberação é mais lenta, apresentação 21, 14 e 7 miligramas, posologia é diária, tá? Vende em 7 adesivos. Pacientes que têm uma carga tabágica maior, esses pacientes requerem um adesivo com uma miligramagem maior. Efeitos colaterais costumam ser locais, tanto do adesivo quanto também da goma, que pode dar irritação gengival. Vale lembrar que o seu paciente precisa ter uma dentição preservada para poder utilizar a goma. A bupropiona, mecanismo de ação dela, ela bloqueia ela bloqueia a recaptação neuronal da dopamina, noradrenalina e serotonina. A absorção ela é rápida pelo sistema digestório. Posologia: começa com 150 mg nos primeiros 3 dias, depois progride. O paciente deve começar a utilizar antes de cessar o tabagismo. Tá joia? Assim como a vareniclina, que é um agonista parcial dos receptores nicotínicos e na recaptação também neuronal da dopamina, a absorção é quase total, tem menos efeito colateral, um melhor perfil de segurança. Entretanto, é uma medicação mais cara e não disponível na rede pública. Tá joia? Modo de usar: prescrição, terapia de reposição nicotínica, receituário comum. Tomar cuidado com alguns grupos de risco, sobretudo pacientes com doença cardiovascular instável, esperar pelo menos 15 a 30 dias, tá joia? E também tomar cuidado com gestantes e nutrizes, pesar o risco-benefício. O paciente deve utilizar uma dose menor quando comparado à dose do tabaco da paciente, tá joia? Quanto à bupropiona, iniciar 7 dias antes do marcado para cessar tabagismo. Toma o segundo comprimido à tarde, pelo menos 8 horas após o primeiro comprimido. Evitar, se possível, tomar o segundo comprimido após as 17 horas para reduzir a insônia. Efeitos adversos: redução dos reflexos, pior desempenho em tarefas e que requerem habilidade motora. Cursa muito também na prática clínica com boca seca, insônia, tontura, cefaleia e agitação. Contraindicações: possui muitas interações medicamentosas, só que lembrar, uso nocivo concomitante com álcool. Receituário comum também para vareniclina, 7 dias antes do dia D, que o seu paciente marcou, vai progredindo dose lentamente, contraindicação, tem poucas interações medicamentosas, ou seja, tem um melhor perfil de segurança. Interação asma e tabaco. Paciente asmático jamais deveria fumar, porque está incriminado também com pior controle da asma. DPOC e tabaco, quais são as evidências? Uma outra nuance que eu quero falar para vocês é a concomitância câncer de pulmão e tabagismo também. Todo paciente deve ser questionado se fuma, afinal de contas é o maior fator de risco
para o câncer de pulmão. Deixar sempre na anotação de prontuário. Iniciar tratamento e quando iniciado no pré-operatório, se o seu paciente é candidato à terapia cirúrgica, tem maior evidência. Tá joia? Esses pacientes têm melhor desfecho. Iniciar o tratamento para cessação como integrante do tratamento também da neoplasia. Aconselhamento isolado é indicado apenas quando a farmacoterapia é contraindicada ou recusada pelo seu paciente. Ele apresenta diversos benefícios da cessação tabágica, tá joia? Então, doenças respiratórias também infecciosas. 2 a 4 vezes maior o risco de pneumonia adquirida na comunidade no paciente portador do tabagismo. Ou seja, todos os pacientes com doença respiratória devem ser questionados se fumam, incentivados a cessar o tabagismo e encaminhados prontamente